A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Estamos começando uma nova série este final de semana sobre o assunto generosidade. E eu quero ler a passagem que se encontra em Provérbios 11. Está aí na tela, verso 25 diz: "O generoso prosperará. Aqueles que refrescam aos outros serão eles mesmos refrescados." Essa série se chama Generosidade e nós pusemos um subtítulo: Uma vida generosa, um Deus generoso. E sabemos disso, sabemos que se você está na Bíblia a qualquer tempo, de alguma forma você já leu a sua Bíblia e descobriu que Deus na verdade é um Deus generoso. Deus na verdade quer te abençoar. Nós cremos que Deus é um Deus que quer abençoar pessoas. E eis o que eu sei, eu já estou fazendo isso há muito tempo. Então eu sei que toda vez que eu começo uma nova série, de fato, toda vez que começo uma nova, eu acredito que é a melhor série, que vai ser a melhor de todas e tudo mais. E eu devo fazer isso, afinal sou eu que estou aqui em cima e devemos ter um bom tempo. Mas eis o que eu sei, que cada pessoa dentro dessa igreja está passando por coisas diferentes. E então eis o que acontece com todos nós. Todos nós sabemos que se eu começo uma série sobre generosidade e você está passando por uma questão de saúde, provavelmente vai se preocupar pouco com generosidade, é assim que sentimos, não me importa isso. Então às vezes você tem a tendência de desligar e fica: eu preciso ouvir algo a respeito da minha saúde, eu tenho um problema de saúde agora. Mas sabia que Deus pode se mover em qualquer momento, não importa o que aconteça? Então uma palavra pode ser falada hoje, mesmo que você tenha um problema com seus filhos, uma questão no seu casamento, uma questão, sabe, com o seu ser físico, não importa o que seja, eu sei que Deus pode enviar algo através de mim hoje para você, que pode mudar tudo na sua vida. Apenas uma palavra de Deus pode mudar tudo, certo? Então não se feche hoje: ele está falando sobre generosidade e claro, vai falar de dinheiro. Se ele está falando de generosidade, sabe, às vezes você se fecha quando isso acontece. Então eis o que eu quero falar, eu vou começar assim hoje. Somos uma igreja que crê na oração. Quantos creem que Deus pode fazer coisas pela oração? Então, se você estudar a Bíblia, eu não sei se você já fez isso antes, há mais de 500 versos na Bíblia, e provavelmente você já ouviu isso antes, mais de 500 versos na Bíblia sobre oração. Então, cremos em oração, eu oro, minha esposa ora, a igreja ora. Temos pessoas que oram por toda a experiência de adoração, eles se reúnem e oram pelas pessoas que vêm adorar aqui. Temos pessoas que se encontram durante a semana, grupos de oração. Acreditamos em oração, achamos que é vital. Quantos acham que a oração é importante, certo? E então, no topo disso, na Bíblia, há mais de 500 versículos na Bíblia sobre o assunto da fé. E você diz: mas o que isso quer dizer? Bem, a Bíblia diz que andamos por fé e não por vista. Toda a vida que vivemos é uma caminhada de fé. Quantos sabem que às vezes fazemos coisas e dizemos: certo, vou sair agora, mas eu sei que isso será um passo de fé, mas eu realmente creio que Deus está por trás me dizendo para fazer, então saímos e fazemos coisas, certo? Então achamos que a fé é importante, há mais de 500 versos na Bíblia, mas isso é que é louco. Nas Escrituras, há mais de 2.000 passagens na Bíblia sobre o assunto dinheiro, ou relativas ao dinheiro. E eu acho isso interessante, há 4 vezes mais versos na Bíblia do que temos sobre oração. Deus vê que a oração é importante. São 4 vezes mais passagens do que as de fé. Mais de 2.000 passagens sobre o assunto dinheiro. Então, imediatamente a pergunta que vem à sua mente, eu vou falar disso daqui a pouco, é: por que, pelo amor de Deus, Deus cometeria o erro? Deus cometeria esse erro? Por que Deus falaria mais de dinheiro do que qualquer outra coisa? Por que ele poria isso na Bíblia? Não há nada além. Não se fala mais do inferno do que disso. Não se fala mais do céu do que disso. O dinheiro é mais falado na Bíblia do que qualquer outra coisa. É um assunto interessante. Mas o que é interessante é que quando Jesus veio à Terra, porque as pessoas pensam que Jesus veio e deixou tudo claro sobre o assunto dinheiro. Então Jesus veio e 16 das 38 parábolas que ele contou são sobre dinheiro. Isso é muito para aqueles que não sabem. Não são sobre casamento, são sobre dinheiro. Vocês estão bem quietos hoje.
Então, Jesus vem a esse planeta e decide: eu quero falar com vocês sobre dinheiro. E a razão pela qual eu quero falar sobre dinheiro, e essa é a parte que eu acho que vocês deveriam anotar e eu espero que estejam anotando hoje. A razão pela qual o dinheiro é tão falado como é porque essa é a área em que seremos testados mais que qualquer outra. Você terá mais testes na área do dinheiro do que terá em qualquer outra área da sua vida. E se você está aqui agora e eu tenho que encontrar uma forma, talvez eu diga que vou ao banheiro, de sair daqui agora, para eu não ter que ouvir essa mensagem que ele vai pregar hoje. Deixa eu dizer algo a você. Se você é desafiado no momento em que todo pregador, pastor, começa a falar sobre dinheiro, não é uma questão com a mensagem, não há questão com o pastor, há uma questão com você. Você tem uma questão com dinheiro e não sabe disso? Você acha que é o pregador? Você acha que eles põem coisas na Bíblia que não estão lá? E a verdade da questão é, você tem uma questão com dinheiro. Então aqui está no que seremos testados e vai estar na tela. E eu acho que você deveria anotar, são 3 coisas rápidas que eu queria que você anotasse. Todos seremos testados nessas 3. Número 1, como você manipula o dinheiro. Quantos sabem que nem todo mundo manipula o dinheiro bem? Nessa série vamos falar sobre como manipulamos nossas finanças em casa apropriadamente. Isso não é apenas, ei pastor, você vai pregar sobre dinheiro e é só isso? Vamos falar com você sobre o que você poderia fazer melhor até mesmo na sua casa. Próximo final de semana, vamos falar com vocês sobre grupos que vão começar em que vocês podem se encaixar e você vai entrar em um grupo que vai te ensinar como fazer as coisas certas com seu dinheiro. Achamos que é importante. A segunda coisa é como você ganha. Quantos sabem que nem todos ganham dinheiro corretamente? Certo? Você pode dizer, não, eu tenho um emprego, trabalho 8 horas por dia, mas se você vai trabalhar 8 horas por dia, mas fica no banheiro metade desse tempo, está ganhando dinheiro de forma errada. Olá, alguém me ajude? Em outras palavras, a palavra de Deus nos diz que devemos trabalhar como para o Senhor, trabalhar duro. Então, se você vai trabalhar dizendo, estou ganhando meu dinheiro, mas só passando um tempo para ter o salário e mal posso esperar pela aposentadoria, na verdade não foi isso que Deus projetou para o dinheiro. Vamos ver isso hoje. A terceira coisa é, o que você faz no reino de Deus com o seu dinheiro realmente é importante para Deus. E vai ser um teste. E você pode estar aqui pensando, bem, eu não acho que Deus se importa com isso, com o que fazemos com o dinheiro, eu trabalho, é meu dinheiro, não dele. Mas algo que é importante que você saiba é que seu dinheiro não é seu, a sua vida não é sua e tudo o que você tem é dele. Você apenas administra isso. Você é um mordomo, mas na verdade não é seu. Porque muitas vezes pensamos, isso é meu, eu trabalho duro pelo meu dinheiro, certo? Então o que vamos fazer hoje é, eu quero que Jesus nos ensine sobre dinheiro, porque eu acho que a melhor pessoa para nos ensinar sobre esse assunto seria Jesus, não há ninguém melhor. Salomão poderia ser o segundo, sabe, porque ele teve muitas coisas na terra, foi o homem mais rico que viveu. Então ele tem grandes coisas a dizer sobre dinheiro em Provérbios. Mas então Jesus realmente é a pessoa que eu gostaria de ter como padrão para falar com você sobre dinheiro. Então, eis o que eu vou fazer. Jesus falou em parábolas. De fato, vamos para Lucas capítulo 16 na Bíblia. Eu quero que você vá lá porque leremos uma parábola até grande que Jesus contou sobre dinheiro. Então em Lucas 16, eu quero que você vá lá, mas eu quero explicar 2 coisas bem rápido. Primeiramente, eu acho que vocês já notaram que se você ler Lucas 16, você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Então se você vem à igreja, se tem sua Bíblia, você vê todos esses capítulos e versículos, não foi escrito assim. Então o que eu acho interessante é que em Lucas capítulo 15, temos a história do filho pródigo. E quantos sabem o que o filho pródigo fez? Você não tem certeza, eu vou dizer. O filho pródigo foi ao seu pai, que era um homem rico, e disse, eu quero a minha herança agora. Por isso que os pais esperam até envelhecerem você envelhecer. Porque será melhor, você terá mais sabedoria do que fazer com o dinheiro. Então ele vai para o seu pai e diz, eu quero minha herança agora, e o pai dá todo o dinheiro a ele, o pai dá. E ele sai da casa do seu pai e sai a gastar tudo o que ele tinha. Então quando a história acaba, o filho pródigo volta para casa, seu pai é uma representação de Deus, ele o recebe de volta em casa de braços abertos, embora o garoto tenha feito tanta coisa errada, é o que Deus faz com todos nós. Quando fazemos algo errado, ele sempre tem braços abertos para nos receber de volta, certo? Então,
A história inteira é sobre dinheiro. E então vamos para Lucas 16 e Jesus conta outra parábola. Para você que não está familiarizado com o que é uma parábola, eu vou explicar muito bem isso antes de ler. Uma parábola é quando você pega uma verdade espiritual que você quer passar, mas faz isso contando uma história que é natural. Então pega uma verdade espiritual e conta uma história natural, e o que você faz, é isso mesmo que você faz, você pega pessoas para ouvirem isso e dizer: "Oh, agora eu entendo isso." E tudo o que você fez foi contar uma história natural para trazer uma verdade espiritual, e foi o que Jesus fez muito na sua vida. Ele contou 38 parábolas diferentes nos evangelhos. Então esta parábola é uma parábola sobre dinheiro, vindo diretamente do filho pródigo, que perdeu todo o dinheiro do seu pai. E tudo aquilo aconteceu, não vamos ensinar sobre isso. E ele pula direto para Lucas 16, onde Jesus diz assim, verso 1. Jesus contou a seus discípulos: havia um homem rico. Note o que ele diz: cujo administrador foi acusado de gastar as suas posses. Agora, lembrem-se que isso é uma parábola, vocês entendem isso, não é? Então, e se eu fizer uma coisa rapidamente? E se eu colocar algumas palavras aí que vão deixar isso, na verdade, um pouco mais claro para você do que Jesus, na verdade, está tentando ensinar aos discípulos? Ouçam isso. Jesus contou aos discípulos que havia um homem rico, Deus. Quantos diriam que Deus é muito mais rico que qualquer um aqui? Ele tem ruas de ouro, certo? Janelas feitas de pérolas. Se fizermos isso aqui na terra, receberemos acusações, não é? E ele lá no céu tem tudo isso, então Deus é o rico e ele diz, cujo administrador, e se dissermos assim, o homem? Ele está falando sobre o homem. Ele diz, cujo administrador foi acusado de gastar suas posses, ou o seu dinheiro, suas coisas. Quantos sabem que há momentos em que gastamos coisas que Deus confiou a nós para fazermos a coisa certa, mas ficamos gastando com coisas que não deveríamos gastar? Vamos, me ajude, você ainda está na igreja, certo? E todos vocês, eu não sei se vocês sabem ou não, mas essa é uma igreja participativa. Certo? Não queremos nos sentir tão santos aqui que não podemos abrir a boca. Se você quiser gritar, vá e grite. Só faça na hora certa. Então, verso 2. Verso 2. Então mandou chamar e perguntou: o que é isto que eu ouço sobre você? Presta contas da tua administração. Aos novos da igreja você não sabe disso, mas os que já estão há muito tempo sabem. Cada um de nós, de acordo com a Escritura, vai ficar diante do trono de Jesus, é chamado de trono do julgamento, e seremos julgados pelo que fizemos nesse planeta. Agora eu sei que assusta, a primeira coisa que você faz é: eu sou tão grato pela graça e agora eu vou ser julgado. Não, graças a Deus pela graça. Graças pelo sangue. Graças damos porque toda vez que você pediu perdão a Deus é mais uma coisa que Ele não vai julgar quando chegar no céu. Sabe pelo que você vai ser julgado mais que qualquer outra coisa? Os motivos do coração. E eis o que eu gosto em Jesus. Quando Jesus ensina sobre dinheiro, 16 vezes em 38 parábolas, Ele trata com o coração por trás disso. Jesus nunca trata da quantidade. Quantos lembram da história da senhora? Várias pessoas ricas estavam entregando ali todo o dinheiro, jogando dinheiro dentro. Sabe, os fariseus estavam lá, os escribas, eles amavam o dinheiro, para você que não sabe. Não deixe que os religiosos façam com que você sinta: não, dinheiro é errado. Na verdade, eles amam, esse é o problema com eles. Eu vou mostrar daqui a pouco para aqueles que estão meio assim. O quê? Sim, pessoas religiosas amam dinheiro. Então eles jogavam dinheiro e uma senhorinha veio e jogou metade de 1 centavo ali dentro. E Jesus disse: esta senhora deu mais que todos vocês. Mas vimos ela dar meio centavo? Como que ela deu mais? Porque Deus estava olhando para o coração e não a quantidade. Toda vez que você dá, Deus olha para o coração e não para a quantidade. Sabe o que isso faz? Isso iguala todo o campo. Porque, sabe, talvez você se sinta como eu, às vezes você quer dar mais, às vezes eu quero dar mais que tudo aquilo. Então você pensa: eu não posso dar tanto quanto fulano, então o meu nem importa. Não importa se eu dou ou não, porque não pode ser como fulano, mas não é isso que Deus olha. Deus olha para o coração. Meu Deus, 1 milhão de momentos em que você pode gritar, mas tudo bem, vamos lá.
Ele diz assim, porque você não pode mais administrar, é claro, quer dizer, nossa vida vai acabar em algum momento e não vamos mais fazer. Somos administradores mordomos agora do que Deus nos confiou. Haverá um dia em que não seremos, porque vamos para o céu. Estão comigo e esse será um dia divertido, certo? Verso 3. Então vamos deixar que o texto mesmo se explique. Vamos ler, o administrador disse consigo mesmo, o que eu vou fazer? Meu senhor está me tirando meu emprego. Eu não sou forte o suficiente para cavar e eu tenho vergonha de mendigar. 4. Eu sei o que farei. Para que quando eu for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Verso 5. Então ele chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Ele disse, eu devo 800 galões de azeite. Ele era italiano. Negociava com azeite, mas então... Foi só para acordar vocês. Mas então, o administrador disse, toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 400. E ele perguntou ao segundo, quanto você deve? 100 coros de trigo, ele respondeu. Ele disse, pega tua conta e escreve 80. O Senhor elogiou, não condenou. Elogiou, entenderam? O administrador desonesto porque agiu astutamente. Porque os filhos deste mundo que não conhecem Deus são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz, ou seja, os cristãos, os crentes. Ele diz que eles são mais hábeis que nós. Sabe o que ele está nos dizendo nessa parábola, neste verso? Ele diz, você tem que maximizar o que você administra para beneficiar o mestre. E a pergunta que você tem que se fazer hoje é, eu estou dominando? Será que o dinheiro está me dominando? Ou eu tenho sido mestre para o dinheiro? Eu tenho maximizado o que eu faço com meu dinheiro para o mestre? Então hoje, lendo isso e vamos continuar nesta mensagem, o que eu quero falar com vocês hoje é a verdade sobre o dinheiro. E eis o porquê eu quero falar sobre isso. Sabe, tudo o que você aprendeu sobre dinheiro antes de Jesus estar na sua vida não é necessariamente verdade hoje. O que você aprendeu sobre dinheiro na sua casa enquanto crescia não é necessariamente a verdade sobre o dinheiro e o que você deve saber como seguidor de Cristo. Você entende o que eu estou falando? Às vezes aprendemos coisas sobre dinheiro que não são verdade. Jesus e a palavra de Deus são os únicos que podem nos dizer o que é realmente verdade. Então vamos ler, verso 9 diz assim, eu vos recomendo, Jesus falando, usem as riquezas do mundo para fazerem amigos para si mesmos, para que quando isso se for, quando você morrer, você seja bem recebido nos tabernáculos eternos. O que ele diz aqui é que quando for para o céu, as boas-vindas serão de pessoas que você ganhou para Cristo, pelo que você deu, pelo que deu à igreja local, pelo que deu a outras organizações. Há pessoas no céu que vão te receber na morada delas, ele diz, porque você fez a coisa certa com seu dinheiro. E você pode pensar que a coisa certa para o seu dinheiro é algo diferente do que estamos falando hoje, mas Deus, a prioridade dele com seu dinheiro é a primeira prioridade dele com seu dinheiro. E eis o que eu descobri, você provavelmente descobriu mesmo. Não é só uma vez e acabou. Entenda o que eu digo. Há 5 anos atrás, você pode ter ouvido alguém pregar sobre dinheiro e alinhou seu coração e disse, eu estou alinhado agora. Mas você tem que fazer isso o tempo todo? Eu queria que fosse diferente, mas como tudo mais no reino de Deus, há momentos em que diariamente você tem que se humilhar, porque se humilhar há 15 anos atrás não funciona para hoje. Vamos! Então, fazer algo certo com seu dinheiro, ter o coração certo com seu dinheiro, fazer isso há 5 anos atrás não funciona para hoje? Às vezes você tem que fazer isso diariamente, manter seu coração correto com o dinheiro. Então veja o verso 10. Ouça o que Jesus diz. Todo aquele a quem pode ser confiado muito pouco dinheiro, é do que ele está falando. Todo aquele a quem pode ser confiado muito pouco dinheiro. Então sabe, quando você está aqui na igreja e você é adolescente, é um jovem estudante, mas você tem um emprego, mas você faz o que quer fazer com o dinheiro, e o seu dinheiro é o seu dinheiro. Eu trabalho duro e vou para a escola e eu vou fazer o que eu quiser com meu dinheiro. Ouça o que Jesus diz. A todo aquele que pode ser confiado muito pouco dinheiro. Você é confiável com muito pouco dinheiro? Então ele diz assim, a eles também pode ser confiado muito. Muito o quê? Bem, isso não está falando de dinheiro, fala de pessoas. Se você é confiável sendo uma pessoa com pouco dinheiro,
A você serão confiadas muitas pessoas, ou seja, Deus vai abrir portas na sua vida, onde você vai impactar mais pessoas. Isso não trata de mais dinheiro. Isso trata de pessoas. Vocês estão comigo? Veja isso. E todo aquele que é desonesto com muito pouco dinheiro, também será muito desonesto com muitas pessoas. Então eu não quero que você tenha. Por exemplo, para um pastor, Deus não quer dar a você isso quando você é um indivíduo desonesto com dinheiro. Vocês estão aí? Deus não vai dar a você algo como o que temos aqui quando você tem sido desonesto com dinheiro. Você diz, eu conheço pregadores, finalmente apareceu que depois de 20 anos eles estavam roubando, não é o caso aqui? Tivemos alguém auditando tudo o que fizemos aqui todo ano, e adivinha como nos saímos todo ano, acima do esperado? Você devia se alegrar com isso, certo? Ouçam o que Jesus disse. Então, verso 11, se não foi confiado a você lidar com riqueza humana, dinheiro, quem vai confiar a você riquezas verdadeiras? Não dinheiro, pessoas. Riquezas reais não são dinheiro. Tudo isso vai e vem, na verdade são pessoas. Todas essas pessoas que vêm para a Igreja da Fé da Família e todas as pessoas que nos assistem online, eu não sei se você sabe disso, mas num domingo típico nós temos mais de 1000 casas assistindo. Não sabemos quantos há nessas casas. Talvez 3, 4, 5 mil pessoas assistindo. E você sabe que quando você dá, está ajudando com isso. Sabia que quando você dá e as pessoas nos assistem na TV, todas essas vidas mudadas, sabia que quando as pessoas vêm, elas vêm e dizem, já assistimos você por um mês na TV. Isso nos tranquilizou, sabe? Nós o conhecemos, vamos à igreja dele. Sabe quantas vezes acontece? Eu estava em Detroit um tempo atrás com Joel Osteen para uma das suas grandes noites de esperança e um cara veio para mim e fez... Toda vez que alguém faz isso comigo, eu fico olhando. E ele disse, você tá na TV? E eu, Ele disse, eu te assisto o tempo todo. E eu disse, eu pensei, ele mora em Ohio porque nosso programa passa lá. Eu achei que ele morava em Ohio. E ele disse, não, eu moro no Texas. Ele disse, eu assisto você pela parabólica, porque esse programa passa numa rede no mundo inteiro. Eles inclusive estão aumentando com mais estações. Sabe, é uma bênção maravilhosa estarmos nessa estação. Ele disse, eu assisto você o tempo todo. Ele disse, eu vi você e sua esposa ensinarem sobre casamento e isso mudou o meu casamento definitivamente. Eu fiquei, uau, isso é ótimo. Mas eu não sei se você entende isso. Você é responsável por nos pôr na TV. Você é. Você está dando no reino de Deus, torna possível que a gente vá para a TV e não fique fazendo um programa inteiro assim. Se você não der hoje, esse pregador aqui será um pregador triste. E nós vamos ter que sair. Quantos se alegram porque você dá dinheiro e não precisa ouvir isso, certo? Então eis o que Jesus diz, eu amo isso, verso 12. Na verdade 13. Nenhum servo, todos são servos dele, certo? Nenhum servo pode servir a 2 senhores. Ele não está falando do diabo e de Deus. Não está tratando disso. Ele está falando do dinheiro e Deus. O dinheiro não pode te dominar. Você tem que dominar o dinheiro. Ele diz, nenhum servo pode servir a 2 senhores. Ou ele vai aborrecer-se de um e amar ao outro, ou ele será devoto a um e desprezará o outro. Veja como ele termina. Vocês não podem servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. Você pode trabalhar e ainda servir a Deus. Você pode ter um contra-cheque e ainda assim servir a Deus, mas o dinheiro não está te servindo. O dinheiro estará sob seu controle. Você controla o dinheiro não controla você. Você tem que manter nessa perspectiva. Então veja o verso 14, eu falei que ia mostrar os fariseus que amavam o dinheiro. Eram os líderes religiosos da época. Eles amavam o dinheiro. Ouviram tudo o que Jesus disse e o que fizeram? Eles caçoavam dele. Ou seja, estavam tão desconectados do que Jesus estava dizendo, sabe por quê? Ele estava falando deles. Porque eles tiravam vantagem das pessoas. Eu quero que você escreva isso. Eles vão pôr na tela. Eu não quero que demore muito, mas eu quero que você escreva. Número 1, quero que escreva. O propósito real do dinheiro, ao propósito do dinheiro, mas ao real, é impactar as pessoas para a eternidade. Sabe, o dinheiro não é para você comprar tudo o que você quer. Deus não se importa se você tem roupas boas, nem se tem um carro, ou 2, nem se tiver 5. Se você tem dinheiro para ter 5 carros, tenha certeza que faz o certo com o dinheiro, dando em cada área que Deus diz para você dar. Ele não se importa com isso.
Eu não acho que ninguém deva ter 5 carros, você tem problema com dinheiro. Porque Deus não se importa, Ele quer que as pessoas sejam abençoadas. Ele não se importa se você tem uma casa aqui e outra na Flórida, não se importa. E se você tiver, me diga, eu quero usar quando você não estiver usando. Mas então... Tô brincando. Alguém vai chegar para mim e dizer, Ei, eu tenho aquela casa, eu estou apenas brincando. Eclesiastes 5:10 está na tela. Aquele que ama o dinheiro nunca está satisfeito com dinheiro. Não é interessante? E todo aquele que ama riqueza nunca está satisfeito com a renda. Isso também é fútil. Então o que ele está dizendo? O dinheiro nunca vai te satisfazer e você sempre estará insatisfeito na vida se tudo que você pensa é eu tenho que ir atrás do dinheiro. Confia em mim, o dinheiro não é sua resposta. E Deus sabe mais que você. Se você está aqui hoje e diz, não, eu vou alinhar isso outro dia, mas agora eu estou prestes a conseguir fechar um negócio de milhões e milhões de dólares. Bom, ótimo, mas não deixe que o dinheiro seja a coisa que está dominando você. Não importa quem você é, eu creio que Deus quer todos abençoados. Deixa eu dizer algo. Eu tenho ensinado sobre dinheiro e finanças, sobre generosidade já fazem anos, e há pessoas aqui na igreja, eu as conheço, elas estão aqui hoje, e Deus as abençoou abundantemente, porque pegaram os princípios que eu ensino e que a palavra de Deus ensina e aplicaram às suas vidas. E hoje estão entre as pessoas mais ricas do distrito. Uau! Por que elas não me dão? Bem, porque veja... Ouça, assim que você tem esse pensamento, você tem um problema com dinheiro. É por isso que elas não dão a você. Porque quando você tem o pensamento, eu preciso, me dê, eu sou um recebedor, isso afasta a mão de Deus e Ele não consegue entregar a bênção a você. Quando tudo que você pensa é por que as pessoas não dão, por que não me dão, por que não me dão dinheiro, isso afasta a mão de Deus e a impede de dar algo a você. Seja um doador, não um recebedor. Escreva isso, número 2. Como eu trato o dinheiro que eu tenho, revela meu coração. Como eu trato o dinheiro que eu tenho, revela meu coração. Deixa eu fazer essa pergunta, eu estou quase concluindo. Deixa eu fazer a pergunta. Uma vez que você tem algum dinheiro, porque eu lembro de um tempo em que eu e minha esposa não tínhamos nada, sabe? Houve momentos que cavávamos no sofá, procurando moedas para lavar roupas, sabe? Nós não tínhamos dinheiro. Mas Deus nos colocou em um lugar diferente agora, nós somos doadores, amamos dar, abençoamos pessoas, fazemos todo tipo de coisa. Mas você já disse isso com a sua boca, depois de chegar no lugar que você realmente tem dinheiro? Você já disse com a sua boca, rapaz, todo mundo quer dinheiro de mim. E eu quero dizer isso a vocês, eu quero encorajar vocês. Você não pode chegar no lugar em que estará dizendo essas coisas porque você está dizendo a Deus, eu não gosto de estar no lugar que eu estou. Você me abençoou para chegar nesse lugar? Eu serei guiado sobre para quem eu vou dar dinheiro. E se alguém me pedir dinheiro, eu nunca vou dizer com a minha boca, todo mundo quer dinheiro de mim. Ao invés disso, eu vou dizer, você me abençoou tanto que todos querem dinheiro de mim, mas eu só posso fazer o que você me guia a fazer. Se você tiver essa atitude, continuará tendo as bênçãos de Deus. Bem, eu quero que você escreva essa, eu vou dar só mais uma passagem ou talvez 2. Escreva isso. Número 3. A cura para o amor ao dinheiro é dar. E você achava que a cura para o amor ao dinheiro era ficar pobre? Muitas pessoas pensam assim. Eles pensam, você tem que ser pobre. Existem organizações religiosas por aí em que você faz um voto de pobreza para se tornar um servo religioso dessa organização. E eles acham que isso é espiritual. Mas eis o que Jesus disse, eu quero que você ouça isso. Mateus 6,19 ele diz... Não acumulem tesouros aqui na terra, onde a traça come e a ferrugem destrói, e onde ladrões vêm e roubam. Ouçam o que Jesus não está dizendo. Ele não está dizendo que você não pode ter economias. Vamos falar sobre economias nesta série. Você deve ter economias. Você deve ter dinheiro guardado agora para aposentadoria. Vocês estão aí? Verso 20. Ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem e os ladrões não vêm e roubam. Você sabe como, e a Bíblia nos diz em Timóteo, como você ajunta dinheiro no céu? Sabe como? Ele diz que é dando. Ele diz, quando você dá, está ajuntando tesouros no céu. Posso dizer algo? Eu não preciso de dinheiro no céu. Você não precisa de dinheiro no céu. Você está ajuntando tesouros para que toda vez que precisar de algo de Deus, por causa do que deu,
ele olhe e diga: rapaz, você ajuntou tesouros no céu, o que você precisar eu estarei aqui. Esse é o tipo de Deus que servimos. Ouçam isso, verso 21. Essa é a chave, ouçam isso. Onde quer que esteja seu tesouro, vamos mudar a palavra para o que deveria ser. Onde quer que esteja seu dinheiro, lá o desejo do seu coração também estará. Onde quer que esteja seu dinheiro, é onde o desejo do seu coração estará. Quer saber uma coisa? O dinheiro tem uma forma de nos levar na direção daquilo que estamos fazendo com ele. Certo? Ele tem um caminho. Se eu estou fazendo isso com meu dinheiro, ele leva meu coração para esse lado. Se eu faço isso com meu dinheiro, ele leva meu coração. Então o que Deus quer é que você ponha ele como prioridade acima do dinheiro, para que seu coração esteja com ele e não com o dinheiro. Vocês estão comigo? Vocês entendem que o princípio de Deus é muito claro. Agora vejam. Ninguém pode servir a dois senhores, eu já li isso, mas agora em contexto. Pois você vai adorar um e amar o outro, será devoto de um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então aqui está a pergunta. A pergunta que você tem que se fazer antes de sair daqui é: o dinheiro domina meu coração? Ou meu coração está dominando o dinheiro? É uma boa pergunta. E você pode estar: sabe, eu me sinto mal, o pastor está olhando para mim. Ouça, todos temos que lidar com isso. Há momentos em que vamos muito bem com isso, mas há outros em que o dinheiro está controlando a gente. Temos que estar num lugar em nossas vidas onde nosso coração é totalmente devoto a ele e nós não nos devotamos ao dinheiro. Podemos ter um emprego, ter um negócio, podemos fazer muito dinheiro, isso tudo é muito bom, mas certifique-se que a ele é a sua devoção primeiro e o dinheiro vem depois. Estão comigo? Então eu vou falar mais uma passagem e vou deixar vocês irem. Ainda não acabamos, vocês entendem, não é? Mas 1 Timóteo 6,10 diz assim, muitos conhecem 1 Timóteo 6,10. Pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Vocês já ouviram antes pessoas dizendo o dinheiro é a raiz de todos os males? O dinheiro não é a raiz de todos os males. Eu quero que todos olhem para cá só um momento, ouçam. O seu dinheiro não tem nada, sabe, não existe nenhum tipo de valor no seu dinheiro. Se eu deixar aqui uma nota de $100 na plataforma agora, esse dinheiro não tem bem nem mal nele. O dinheiro não tem bem, o dinheiro não tem mal. Ouçam, no momento em que o dinheiro entra no seu bolso, aí se determina se ele é bom ou se é mal por você. Você faz, ouça, você que faz o dinheiro ser bom ou você faz o dinheiro ser mal. Depende de você. Veja, se você ama o dinheiro se torna mal então, porque você o ama. Se você olha para o dinheiro e faz, rapaz, alguém me deu $100, que legal, eu vou comprar isso, isso, isso. E Deus no seu coração diz, eu te dei esse dinheiro porque você é um vaso agora, vai e dê esse dinheiro à pessoa do seu lado. E agora você tem essa luta para trás de mim, Satanás, e você fica... Certo, sabe, toda vez que Deus quer que você dê alguma coisa, você fica, eu não vou ficar dando dinheiro. Eu vou dizer algo que já se tornou um clichê nas igrejas, mas eu vou dizer assim mesmo. E eu quero que você entenda bem. Você não pode dar mais que Deus. E eu sei que é um clichê, é como uma declaração em algumas igrejas, certo? Você não pode dar mais que Deus. Bem, a verdade aqui é, se você faz o que Deus quer que você faça com seu dinheiro da forma certa, e você é guiado por Deus sobre a quem dar dinheiro, porque você dizima e você não é guiado por dízimo. Dízimo você faz porque Deus disse. Mas a minha oferta no topo disso, quando eu dou a alguém, eu dou um dinheiro a essa pessoa, eu ajudo essa pessoa aqui. Quando eu faço, se sou guiado por isso, eu não posso dar mais que Deus. Deus sempre terá uma bênção para mim se eu abençoar outras pessoas. Então veja o que ele diz, quase terminando. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça, repitam, cobiça. Sabe, na língua original também traz a ideia de ganância. No original, são gananciosos. E ganancioso é empolgado na mente por dinheiro. Quantos aqui às vezes ficam empolgados pelo dinheiro? Esse é o tipo de imagem que ele traz. Empolgado na mente por dinheiro. Se desviaram da fé e a si mesmos atormentaram com muitas dores e muitos rancores. Agora ouçam. O dinheiro tendo um lugar errado em nossa vida faz com que nos desviemos de Deus. Ao longo dos anos, eu tive muitas pessoas vindo a mim e dizendo, pastor, eu deixei a igreja porque eu precisava de um emprego melhor. E eu consegui um emprego tal que era muito longe, então eu parei de ir à igreja. Ouça, a corrida para ganhar mais não vale sua caminhada com Deus. Estão comigo? Você entende isso?
Você fica, eu tenho que me mudar para tal lugar porque eu vi que estão contratando. Mas espera aí, você já ouviu que pode crer em Deus e no meio de, não importa se há um problema econômico e não estamos nisso, para todos os que dizem estamos numa crise econômica, isso me incomoda muito. Na verdade, não há crise aqui em Ohio, nem em nosso distrito. Tem sido a melhor estação já faz tempo. Para de falar isso. Em todo lugar eu ouço, eu não tenho emprego, ninguém me contrata. Bem, ouça, você tem que se humilhar. E às vezes você tem que sair para conseguir um emprego e ganhar um pouco menos que ganhava. E dizer, Deus, eu vou crer em você, que se eu conseguir esse emprego, você vai me levar aonde eu preciso ir. Mas ouçam. Ficar sentado em casa fazendo nada. Eu vou ficar aqui jogando videogame e um dia Deus vai me dar um emprego. Eu até mandei um currículo esses dias. Não. Saia e põe o pé na estrada. Saia e diga, Deus, me guie. Saia e comece a dizer, Deus, eu estou crendo por um emprego melhor. E se você está aqui dizendo, pastor, eu acabei de perder meu emprego, com quem você está falando? Toda vez que você perde um emprego, você precisa olhar assim. Há sempre algo melhor que Deus tem para você. Não é, perdi meu emprego, não há mais esperança. Não, Deus vai te redirecionar para algo melhor. Vamos lá. Então eu vou dizer algumas coisas e encerrar. Você chegou na igreja hoje? Alguns finalmente acordaram e... Muito bem, cara! Mas eu quero que você escreva isso bem rápido. Temos que amar as pessoas e usar o dinheiro. Ouçam isso, amar as pessoas e usar o dinheiro. Quando amamos o dinheiro, usamos pessoas para conseguir dinheiro. Eu vou dizer de novo. Temos que amar pessoas e usar o dinheiro. Quando amamos o dinheiro, usamos pessoas para conseguir dinheiro. Vocês estão aí? Então eu acho que uma das coisas mais importantes que podemos fazer ao encerrarmos hoje é entender que queremos usar dinheiro para levantar pessoas quebradas. É por isso que, ouça, toda vez que fazemos esses eventos de adoração e todas essas pessoas que vêm para cá, toda vez que nós estamos na TV, há pessoas online que nos assistem pela internet e todo esse tipo de coisa, isso abre grandes portas para a nossa igreja. Pessoas assistem por todo lado, recebemos cartas de outros países. Temos pessoas e recebemos cartas de outros países com a família inteira ao redor da TV e elas nos assistem como igreja porque não tem igreja lá. Isso é maravilhoso. Mas a forma como você deve olhar para isso é a seguinte. Temos uma mensagem que pregamos aqui na nossa igreja de esperança, de graça, de fé. E você está nos ajudando a pôr isso na casa deles. E você tem que olhar para isso diferente, pois estamos levando pessoas à eternidade, ajudando pessoas a irem para a eternidade, dando esse dinheiro que você pensa, mas isso não é nada. Sabe, quando eu comecei a dizimar, o meu dízimo era $5. Imaginem, $50 por semana, certo? Isso é pobreza, certo? Você realmente nada, de fato. Se eu realmente pensar nisso e passar por todos os frutos que eu fiz crescer, eles nos mandavam envelopes para oferta na nossa casa. Era tipo, aí está, use com certeza. Coloque seu dinheiro, certo? Era isso que faziam. E se eu voltasse lá atrás, eram apenas alguns centavos. Mas sabe o que Deus buscava? Eu posso confiar em você quando é um centavo, quando são 10 centavos, quando são $5. E então ele aumentou para quantidades maiores com os anos. Será que Deus pode me confiar isso? Deus pode confiar em mim, pode confiar na minha esposa. Se ele disser, eu quero que você dê àquela pessoa sentada ali hoje, eu quero que você dê a ela esse dinheiro. E eu sei que alguns estão, certo, sabe? Mas esse é o tipo de coisa que Deus procura. Deus quer que usemos nosso dinheiro para levantar pessoas quebradas e dar esperança a elas. Não para usar apenas para nós mesmos. Deus quer que usemos para ajudar outras pessoas e sermos uma bênção para outras pessoas. Você aprendeu algo disso hoje? Deixa eu orar por você. Nós vamos já, não se levante enquanto eu oro. Deixa eu só orar por você por um momento. E então nós vamos encerrar nosso culto. Pai, eu te agradeço por cada indivíduo aqui hoje. Pai, você sabe que meu coração em ensinar isso hoje é ajudar cada um de nós para chegarmos num lugar onde o dinheiro não é nosso mestre. E a verdade sobre o dinheiro é que pertence a você, ele não pertence a nós. Então hoje, eu oro por cada indivíduo aqui, todos os que estão aqui, que estão sendo receptivos, eu oro por eles para que ajude. E todos os que estão aqui hoje,
para quem isso foi algo duro de se ouvir, que estão tendo dificuldades com tudo que foi dito aqui hoje, eu oro para que você os ajude. Pai, eu oro para que você toque seus corações, para que eles saiam da igreja hoje com o coração aberto dizendo: eu preciso fazer um ajuste na minha vida sobre o dinheiro. Eu oro por cada indivíduo, Pai, durante esta série, para que sua mão de bênção e graça venha sobre eles, e eles verão você fazer coisas nas próximas semanas como nunca viram antes. E oramos em nome de Jesus. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.